nosso filho. Guarda o tenro menino nascituro, qual se trouxesses brando sol contigo. Oferece-lhe os braços por abrigo, o coração por lar ridente e puro. Anjo frágil e pássaro inseguro, busca-te o pão de amor, radiante e amigo. Corrige amando, ampara sem castigo. Vê na criança a aurora do futuro. Não lhe firas os sonhos, não lhe torças a santa direção das novas forças a caminho de flóreas primaveras. Dá-lhe o teu próprio exemplo por escudo. Tens no filho querido, antes de tudo, o teu credor volvendo de outras eras. Narcisa Amália, psicografia de Chico Xavier. Bem-vindos, amigos! Hoje retornamos para mais um episódio do Deixai Vir a Mim os Pequeninos e o nosso assunto de hoje é a responsabilidade dos pais. E como a gente sempre faz, nós começamos buscando ali pela base, lá no Livro dos Espíritos, que tantas explicações nos traz, né? Tanto conceito já nos oferece, dando aí realmente as bases nas quais a doutrina espírita é consolidada, né? Então ali o Kardec já faz muitas das perguntas fundamentais e algumas são exatamente assim bem claras, bem diretas nos assuntos a que nos propomos estudar aqui, e é o caso de hoje. Então a gente vai recorrer à questão 582, quando Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Então já é uma pergunta bem direta, bem ao assunto, né, digamos assim, daquilo que a gente está propondo para hoje. E a resposta dos espíritos é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, bem claramente, paternidade e maternidade são tidos à conta de missão. E olha só como eles complementam aqui a resposta. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, é uma missão que envolve dever, é um dever, né, dos pais, e não é só um dever, mas um grandíssimo dever, dando aí já a significância e a importância desse dever. Não é um dever qualquer, mas um dever dos mais importantes. Exatamente quando a gente fala no termo, né, missão, esse dever de grande importância, porque diz respeito a uma nova vida, né? Se a gente pensar sobre isso, realmente um pequeno olhar atento, uma pequena reflexão sobre o dever e a importância da maternidade e da paternidade, a gente já não vai ter dúvidas do quanto essa tarefa é realmente um dever dos mais importantes daqueles que a gente tem aqui no mundo, porque diz respeito a uma nova vida, né? Diz respeito à condução de um espírito, e nós já falamos tanto aqui, né, nos episódios anteriores, da importância de uma nova encarnação, os objetivos que uma nova encarnação nos traz, de como espíritos nós estamos caminhando aí para a perfeição, e temos então na encarnação essa nova oportunidade, essa nova possibilidade. Então a gente já vai ter bem claro o quanto é importante o papel daqueles que vão conduzir esse espírito nessa nova jornada, né, nessa nova encarnação, recebendo então aí essa missão. E a gente continuam aqui os espíritos, né, na resposta dizendo: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Como a gente também já falou bastante, essa maior acessibilidade na infância, mas os espíritos dizem aqui, né? Deus coloca o filho sob a tutela dos pais. E aqui é importante a gente ter isso claro,
que os pais recebem essa tarefa, essa incumbência de Deus. E olha que grandioso é isso, né? Deus confia a seres frágeis como nós somos, imperfeitos, a responsabilidade de guiar, de conduzir um outro espírito, um outro filho seu. Então isso já é grandioso, Deus confia em nós e por isso nos dá essa tarefa, né? A gente vai falar aqui muito sobre a responsabilidade, é claro, a gente tem ela, mas apesar das nossas limitações, Deus confia em nós, senão não nos teria, não nos confiaria os filhos que tantos têm a possibilidade de receber no mundo, né? E mais do que isso, quando a gente recebe um filho, um espírito como filho, temos ele a conta de tutela apenas, né? Somos como que tutores desse filho que na verdade é um filho de Deus, assim como nós, por um período que é uma encarnação, pode ser um longo período, mas é transitório. Então a gente ter isso sempre em conta aí na nossa consciência de que os filhos também não pertencem aos pais, né? São ali apenas tutores pela bondade, pela misericórdia divina que nos coloca aí em famílias e às vezes essa relação vai se repetir por mais de uma encarnação, porque as famílias espirituais unidas aí pelos laços do amor muitas vezes retornam em outras oportunidades nas mesmas configurações ou em configurações similares, mas os filhos não pertencem aos pais, né? Deus coloca o filho sob a tutela dos pais com um objetivo, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e também auxilia, né, os pais nessa condução. Mas os espíritos prosseguem na resposta. Mas há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. E aqui começam os puxões de orelha, né? Quando os espíritos começam a deixar bem claro que muitos pais na Terra têm outras prioridades, e aqui ele dá esse exemplo, né? Cuidam mais de aprumar as árvores de seu jardim para que elas deem bons frutos do que de formar os caracteres dos seus filhos. A gente falou lá no primeiro episódio sobre educação moral e relembramos a definição de Kardec sobre educação, a arte de formar caracteres. E aqui os espíritos retomam nos mesmos termos, né? Formar o caráter de seu filho, essa educação moral que cabe aos pais enquanto missão que recebem, né, nessa tarefa de condução de almas. E aqui a gente vai percebendo a importância que os espíritos dão para isso, porque eles são duros. Eles são duros quando eles dizem algumas verdades. E aqui revelam que muitos pais deixam um pouco de lado a tarefa da paternidade, a tarefa da maternidade, colocando outras prioridades aí na vida. E é claro que aqui a gente não vai dizer que os pais deixem todas as outras tarefas, as outras incumbências, os outros objetivos que tenham na vida, mas a partir do momento que recebem de Deus essa tarefa de conduzir um espírito, ela deve ser sim uma prioridade no sentido de que estejamos atentos para o que estamos oferecendo para aquele espírito, né? Qual é o caminho educativo que a gente tem apresentado, mais uma vez, naquela senda do bem, né? E aí, os espíritos são ainda um pouquinho mais enfáticos e vão concluir aqui a resposta a essa pergunta de uma maneira um pouco ainda mais enérgica, quando eles dizem: se este vier a sucumbir por culpa deles, os pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance,
para que ele avançasse na estrada do bem. Então aqui a consequência de não assumir aí a missão, de não cumprir com o dever que cabe enquanto pais, tem a consequência de suportar também os desgostos resultantes dessa queda e partilhar dos sofrimentos desse filho que naturalmente virão quando não bem conduzido, quando não bem orientado para um caminho de bem, né? E aí esse sofrimento, digamos assim, ele não é um castigo divino, como a gente pode à primeira maneira pensar, mas já imaginaram qual não é o sofrimento de um pai e de uma mãe que vê o seu filho em queda? É uma consequência natural da lei que passem a fazer essa análise reflexiva, olhar para o que fizeram lá atrás e aí então reconhecendo as faltas, reconhecendo não terem feito ali o que lhes cabia enquanto pais e mães, vão também sofrer com o sofrimento desse filho, naquele sentimento de quem tinha nas mãos a oportunidade, a possibilidade de oferecer melhores caminhos para os seus filhos, que são seres amados, né? Quando a gente vê alguém que a gente ama sofrer, realmente aquilo também faz a gente sofrer, né? Então é nesse sentido que os pais também sofrerão por verem que seus filhos não puderam aproveitar da encarnação para o bem, né? Caminhando aí na estrada do bem, como ele diz. Mas aqui a resposta é interessante, porque ele diz que os pais vão sofrer aí essas consequências por não terem feito o que lhes estava ao alcance. E isso é muito importante nessa reflexão de autoconhecimento, né? É a gente saber o que estava ao nosso alcance. Deus aqui não pede para que façamos mais do que nos seja possível. Como eu falei no início, nós sabemos das nossas limitações, mas aqui a condição do cumprimento, do bom cumprimento, né, desse dever de paternidade, de maternidade, é fazer o que está ao nosso alcance. E essa é uma coisa que cabe ao nosso autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente pode ficar aquém dessas nossas possibilidades, né? Fazer menos daquilo que a gente já é capaz de fazer quando a gente não dá a devida atenção à tarefa. Mas também Deus não nos pede que façamos mais do que as nossas limitações nos caibam. Então a gente ter essa consciência, fazer o que nos seja possível, tudo quanto nos seja possível no limite das nossas forças, como os próprios Espíritos vão dizer numa outra resposta lá no Livro dos Espíritos, mas enfim, ter essa consciência do que está em nossas mãos, né? Para a gente verdadeiramente poder cumprir essa tarefa e seguirmos adiante, avançarmos nós enquanto espíritos, nossos filhos enquanto espíritos, avançarmos juntos nessa estrada do bem. E mais um outro trechinho que eu gostaria de trazer também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho do Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, que eu gosto muito, quando ele também é um pouquinho enfático, quando ele vai falar sobre paternidade e maternidade, sobre a condução dos filhos, mais uma vez, dando para nós a importância dessa missão, dessa tarefa, eu diria, das mais importantes que nós recebemos na Terra, né? Das maiores missões que a maioria de nós pode receber, que é a de conduzir um outro espírito. E ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, mais uma vez, esse objetivo do espírito que vem para o progresso. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, o que está ao nosso alcance, né, nessa tarefa, ponde todo o vosso amor, é uma tarefa que exige muito mais do que conhecimento, intelecto, exige essa
a postura amorosa, colocar todo o nosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. E aí a gente destaca que a responsabilidade não é só no sentido de dolorosa, assim, de pesar, né? O quanto a gente vai sofrer se não cumprir com isso, mas os grandes desafios também trazem as maiores recompensas. E se essa tarefa for bem cumprida, aqui o Santo Agostinho nos lembra, né? O quanto a recompensa também será grandiosa, a alegria, a felicidade por podermos contribuir com o Pai nessa condução de uma outra alma, né, de um outro espírito. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada mãe e a cada pai perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Lembrando mais uma vez que Deus nos confia a guarda e ela é transitória, ela dura por um tempo, né, pelo período de uma encarnação, e assim como na parábola dos talentos, né, depois de um tempo Deus vem para saber o que foi feito dos talentos, né, que a gente tenha isso em mente, né, que ao final de uma encarnação que a gente possa olhar para trás e responder então para o Pai o que de bom fizemos pelos nossos filhos. E aqui mais uma vez ele é duro também, como os espíritos foram lá na resposta, né? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então sempre tem aqui também a recompensa do amor para aqueles que bem cumprem a tarefa que lhes foi confiada, né? Mas para a gente não terminar em clima de muita culpabilidade, tem aqui também uma outra questão que eu gostaria de trazer para finalizar, que é a questão 583, quando Kardec vai perguntar se os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram, porque a gente não pode esquecer isso, né? Às vezes, por mais que a gente faça, por mais que os pais façam tudo que esteja ao seu alcance de melhor para conduzir esses filhos na estrada do bem, às vezes, como espíritos que são, como livre-arbítrio que têm, podem escolher os seus caminhos e se transviarem aí na caminhada da vida, né, na sua jornada evolutiva. E então essa resposta é muito importante, porque os espíritos vão dizer que não são então os pais responsáveis, porque fizeram tudo ao alcance, e isso é importante da gente ter sempre em conta. Nós temos responsabilidades enquanto pais e mães sobre aquilo que fazemos, mas isso não quer dizer que se fizermos tudo que esteja ao nosso alcance, necessariamente nossos filhos terão um caminho de avanço, né, de crescimento na vida, porque também tem aí a parcela que é a da escolha desse espírito, né? Mas os espíritos dizem aqui, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Quando os pais assumem a tarefa e fazem aí um bom trabalho, eles têm sim nas mãos as possibilidades, né, de melhor condução desse espírito, e como eu já disse, quanto maior o desafio, maior também será a alegria se ele for bem cumprido. Que Deus possa amparar a todos os pais e a todas as mães que assumem essa tarefa maravilhosa, que recebem de Deus a confiança de um outro ser aí em suas mãos para a condução da vida,
que sejam amparados, inspirados, fazendo sempre o melhor que estiver ao alcance de cada um de vocês, para conduzir esses espíritos sempre com muito amor na estrada do bem, orientados pelo Mestre Jesus, que tem sido para nós e sempre será o grande Mestre, a grande condução, para que então a gente esteja tranquilos, né? Com o coração em paz, por fazermos sempre o melhor que esteja ao nosso alcance, conscientes de que isso nos compete como uma grande missão que Deus nos oferece, porque confia em nós e sabe das nossas possibilidades. Que Jesus, que Deus os ampare, os abençoe sempre. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.